Olá, bem-vindos a novo tutorial de Vir TV Portugal. Hoje um tutorial muito especial, vamos falar de Stone Age. E Stone Age é aquele jogo que está aqui. Stone Age é um jogo para 2 a 4 jogadores, foi finalista do Prémio Spiel des Jahres no ano em que foi publicado e é um jogo que demora entre 60 a 90 minutos para jogar. É muito fácil de começar a jogar, daí ser considerado um gateway game, mas depois tem algumas nuances estratégicas que fazem dele um jogo único. Um jogo que é a obra-prima de Michael Tamelhofer, não conheço o verdadeiro autor, este é um pseudónimo, chama-se Bernd Brunhofer, é o fundador da Hannsing Gluck, a editora que edita este tesouro que aqui está. Vamos ver como se joga, vamos ver o que vem dentro da caixa? Fiquem por aí, vamos a novo tutorial de Vir. Vamos então ver os componentes que vêm dentro de uma caixa de Stone Age. Então começamos pelo magnífico tabuleiro com uma arte de Michael Menzel. É neste tabuleiro que se vai passar a ação principal do jogo. No entanto, cada um dos outros jogadores tem também este pequeno tabuleiro, que é um pequeno cockpit com algumas referências de ajuda para que o jogo possa correr mais fluido. Cada jogador tem então um destes pequenos tabuleiros, que são os outros três que estão aqui, e o jogo por si só precisa de muitos outros componentes. Então cada jogador neste jogo vai controlar uma cor de meeples especiais com um desenho de homens das cavernas, que neste caso são verdes, amarelos, azuis e vermelhos. Cada um destes clãs é composto por 10 elementos. No entanto, no início do jogo, só 5 é que começam a jogar. Mais tarde, durante o jogo, os jogadores vão poder evoluir até 10 elementos. E, portanto, 5 destes nossos elementos começariam no tabuleiro de cada jogador. Temos também 2 cubos. O cubo mais pequeno serve para assinalar o nosso nível de comida e é colocado neste gráfico. O outro cubo, ligeiramente maior, vem para a zona de pontuação, que é a borda em redor de todo o tabuleiro. Se um jogador vier a dar mais do que uma volta ao tabuleiro, simplesmente se anota e continua a pontuar, como se naturalmente ele evoluísse a partir da casa 0. Ora, cada jogador controla então uma cor e para jogar vamos precisar também dos dados do jogo, que são 7 em madeira. E para o jogar temos o nosso copo, um copo precioso em pele que torna o nosso jogo uma experiência verdadeiramente agradável. Além do copo e dos dados, muitos outros componentes de madeira fazem parte do jogo. São eles as peças da própria madeira, o barro, o ouro e a pedra. A ordem devia de ser a pedra e o ouro em questões de valiosidade, mas temos o ouro e a pedra. Além dos componentes de madeira, temos outros componentes no nosso jogo. Começando da esquerda para a direita, encontramos o nosso trono. E o jogador que controlar esta peça durante o jogo é o jogador a iniciar cada um dos nossos turnos. Ele vai começar num determinado jogador e depois, a cada ronda, ele vai sempre circular no sentido dos ponteiros do relógio. Temos também um grande baralho de cartas em Stone Age e estas cartas têm diversos elementos. Têm 2 zonas, sempre a zona de baixo e a zona de cima. Elas fazem efeitos diferentes. Uma zona, a de baixo, é só no final do jogo, a zona de cima é no momento em que a carta é jogada. Poderá haver uma outra exceção, mas regra geral é essa a forma de funcionar das nossas cartas. Temos também as cabanas. E as cabanas são preciosas porque são a principal forma de fazer pontos num jogo de Stone Age. Então temos uma grande diversidade de cabanas que vão ser colocadas neste espaço consoante o número de jogadores. São sempre 7 cabanas por pilha e uma pilha por jogador. Como Stone Age é um jogo que dá para 2 a 4 jogadores, no mínimo vamos ter sempre 2 pilhas disponíveis. Mas poderiam ser 3 ou poderiam ser 4. A carta de cima está sempre colocada visível e as restantes vão se revelando à medida que vão surgindo no jogo com a compra da carta anterior. Como funcionam estas cabanas, já vamos ver mais à frente. Os componentes não ficam por aqui. Temos também estas peças de cartão que são os nossos marcadores de ferramenta. E as ferramentas vão ser muito importantes para manipularmos o lançamento dos dados. Para terminar, temos também estes disquinhos redondos que são o significado da nossa comida. Ou seja, temos as bagas que valem uma comida, os cogumelos que valem 2 comidas, os peixes que valem 3 comidas e as próprias tendas que valem 10 comidas. Comida durante um jogo de Stone Age vai ser muito importante. Será que querem passar fome?
Vistos os componentes, vamos agora ver como se processa uma partida de Stone Age. Então temos aqui simulada as condições necessárias para um jogo a 2 jogadores e neste caso íamos ter o jogador verde e o jogador amarelo em jogo. Cada um dos jogadores começa com 5 homens. Estes 5 homens são os homens que esse jogador vai poder colocar no tabuleiro. No entanto, ter 5 homens quer dizer que no final de cada ronda vão ter que ser alimentadas 5 bocas. Uma das bocas pode logo no início do jogo passar a ser alimentada gratuitamente no final de cada turno. Para isso, os jogadores devem colocar um dos seus meeples neste espaço do tabuleiro. E neste espaço do tabuleiro, os jogadores ganham acesso a, na resolução do tabuleiro, que não seria agora, o seu nível de comida subir um espaço. Temos também ao lado uma outra cabana onde podemos colocar 2 homens e só lá podem estar mesmo 2 homens, tal como na anterior só pode estar um. É um espaço que, uma vez ocupado, só na ronda seguinte volta a estar disponível. Colocados 2 homens na cabana que têm que ser exatamente da mesma cor, portanto o mesmo jogador numa única jogada tem que colocar ali os 2 homens, o jogador vai ter direito a, no final da ronda, mais uma vez não como vamos simular, tem direito a ir buscar um outro homem e a partir de agora passar a jogar com mais um elemento em campo. Ora, além destes 2 passos temos também a ferramentaria. E na ferramentaria o jogador coloca um homem e vai ter direito a ir buscar sempre um cartão. Normalmente o cartão de nível 1, porque só tem direito a ir buscar um cartão de nível 2 quando já tiver 3 cartões de nível 1. Na verdade, até é o mesmo cartão. Vira-se para o outro lado e o cartão que era de nível 1 é agora um cartão de nível 2. Estes 3 espaços são os espaços principais de um jogo de Stone Age. A partir daqui, vamos acima de tudo produzir e comercializar recursos. Que recursos são esses? A madeira, que é obtida através do lançamento do dado dividido por 3, como conseguimos perceber na nossa Player Head. O barro, cujo fator de divisão é 4. O minério, com fator de divisão 5. O ouro, com fator de divisão 6. E ainda há a hipótese de obter comida desta forma, mas já lá vamos. Os jogadores colocam então os seus homens nestes espaços do tabuleiro e há um limite máximo de 7 homens. Neste caso, há umas pequenas nuances por o jogo ser jogado a 2 e quando um dos jogadores já tivesse colocado, o outro já não poderia ir ao mesmo espaço. No entanto, mesmo com mais jogadores, a capacidade máxima de cada um destes 4 espaços é de 7 bonecos. O que é que significa colocar mais do que um homem, mais do que um boneco num destes espaços? Cada um vai ser exatamente o número de dados que vamos lançar. Ou seja, com 2 homens lançaríamos 2 dados. Pegávamos nos dados e metíamos no nosso copo. Disse-vos há pouco que havia hipótese de um jogador também obter comida. A comida é um bocadinho diferente. Porquê? Porque a comida é obtida neste espaço, o fator de divisão é mais pequeno, é um 2, e tem uma característica especial, de modo a que todos se possam alimentar. O sítio que recebe os bonecos que querem estar a candidatar-se a receber comida é aberto. Não tem limite nem de jogadores diferentes, nem de número de bonecos ali colocados. Ora, já vimos como é que eles são colocados para produzir recursos. Vamos agora simular uma dessas produções. Então, vamos colocar os 2 bonequinhos em cada uma destas zonas e ver o que acontece. Acreditando que seria na comida, um lançamento de 2 dados, um lançamento de comida, com um número 3, dar-nos-ia apenas uma comida, porque 3 divididos por 2 dá 1,5, e neste caso, arredonda sempre para baixo, dava uma comida. No entanto, se já tivéssemos uma ferramenta no nosso tabuleiro, poderíamos agora utilizar a nossa ferramenta para transformar mais uma pinta naqueles dados. E com 4 já recebíamos 2 de comida. Ora, vamos transferir os mesmos dados, exatamente o mesmo lançamento, mas para a madeira. E com 3 obtínhamos uma madeira, porque o fator de divisão da madeira é 3. No barro já não íamos obter nada. A única forma de obtermos um barro era novamente com recurso à nossa ferramenta. Só que, atenção, a ferramenta só pode ser usada uma vez por turno, cada uma das ferramentas. O que quer dizer que se tivéssemos usado num outro lançamento anterior, já não podíamos agora utilizar. No final de cada ronda, elas voltam a estar disponíveis. Ora aqui, se ainda estivesse disponível, tínhamos então de a virar se queríamos somar 4 no lançamento dos dados e ter direito a um barro. Ora, se estava difícil ter barro, vai estar absolutamente impossível de ter quer minério, quer ouro. Portanto, vamos simular um lançamento porque este não foi nada generoso.
Ora, 11. E com 11, como o fator de divisão do minério são 5, vai dar 2 minérios. A peça extra, o número 1 que sobra do fator 10, não nos dá rigorosamente nada. E neste caso precisávamos de 4 ferramentas para transformar um 11 num 15 e aí sim, em vez de 2, receber 3 pedras. Quanto ao minério, está resolvido. Mas no ouro, vamos voltar a precisar da nossa ferramenta se queremos receber 2, porque 6 mais 6 são 12. Com um lançamento de 11, precisaríamos de acrescentar 1 e agora sim tínhamos 12 e recebíamos 2 ouros através da colocação dos nossos 2 bonecos naquele espaço. Está visto que em Stone Age nós gostamos de ter recursos, mas precisamos de recursos para quê? Bem, precisamos de recursos para fazer trocas com outras cabanas, com outras tribos. E essas trocas são feitas nestes espaços. Neste caso, temos uma tribo que nos dá 15 pontos se nós entregarmos um barro, um minério e um ouro. Feita essa troca, nós podemos receber 15 pontos. Mas essa troca exige uma certa condição, que é, durante o momento em que vamos colocar as nossas peças pelo tabuleiro, ter colocado um dos nossos homens naquele espaço. Colocado aquele homem naquele espaço, aí sim, na resolução do tabuleiro, podemos trocar aquelas peças por aqueles pontos. Neste caso, um barro, um minério e um ouro por 15 pontos. O cartão ao lado é um cartão muito especial. É um cartão que permite entregar qualquer variedade entre 1 e 7 unidades e obter os pontos correspondentes através do fator de divisão. Portanto, vamos imaginar que entregávamos 2 ouros, 2 minérios e 2 barros, íamos obter 6 e 6, 12 pontos, mais 5 e 5, 10 pontos, mais 4 e 4, 8 pontos. Um total de 30 pontos apenas num único cartão. Os recursos não servem só para as cabanas, os recursos servem também para as cartas. E as nossas cartas têm uma forma muito dinâmica de ter o seu preço associado. Então, neste caso, a primeira carta da nossa lista custa um recurso. E este símbolo que aqui temos no nosso tabuleiro, significa qualquer recurso. Reparem, tem lá as 4 cores disponíveis. É claro que pagar com madeira é menos penoso, mas podemos continuar a pagar com os outros recursos. Não será de certeza a melhor opção, mas por vezes poderá ser a única hipótese de termos a carta que tanto desejamos. A primeira carta custa um recurso, a segunda carta custa 2, a terceira carta custa 3 e a quarta carta custa 4 recursos. Não há necessidade dos recursos serem iguais, podem ser apresentados uns pagamentos com recursos diferentes. Mais uma vez, sugestão, tentem pagar com madeira. Visto o funcionamento geral do tabuleiro do nosso Stone Age, já temos uma noção dos diversos espaços. Falta agora saber, depois de sabermos como compramos cartas, os privilégios que obtemos através das suas compras. Vamos então ver como se processa uma carta. Ora, depois do jogador pagar a carta, o jogador tem acesso a essa mesma carta. E agora o que vamos ver é como é que a carta se divide. Então temos uma zona, que é a zona de baixo da carta, que vai nos dar pontos apenas no final do jogo. Neste caso, estas duas cartas que estão na minha mão são referentes à comida. E cada jogador, no final do jogo, vai receber um ponto por cada um destes homens que aqui estão. Portanto, esta carta dá um ponto por cada marcador de comida e esta dá 2 pontos por cada marcador de comida. O que é um marcador de comida? É o número que o jogador tenha neste gráfico no final do jogo. Neste caso, imaginando que o jogador verde estaria no 7 e o amarelo no 5, para o jogador verde eram 7 pontos, para o amarelo seriam 5, para o jogador verde seriam 14 pontos, para o amarelo seriam 10 no final do jogo. Está à vista a parte de baixo das cartas e a parte de cima. Bem, a parte de cima é o proveito imediato. Então, assim que um jogador comprar esta carta, ganha de imediato um minério. Minério, uma pedra, há diferentes termos para nos referirmos. Entretanto, com esta carta, o jogador recebia de imediato 3 comidas. Não precisaria de ser desta forma, mas receberia 3 comidas no imediato para jogar. Vamos agora ver umas cartas cujo multiplicador é referente ao número de homens que componham a tribo de cada jogador no final do jogo. Ora, com esta carta ganharíamos um ponto por cada homem que dispuséssemos no final do jogo. Além disso, no imediato recebíamos um ouro. Quanto a esta carta, recebíamos 2 pontos no final do jogo e íamos, no momento da compra, lançar 2 dados para vermos o seu resultado e então obtermos madeiras. Atenção que nestes lançamentos é igualmente possível utilizar as ferramentas quando estejam disponíveis. Vamos agora ver umas cartas que são multiplicadores de pontos pelo número de cabanas de trocas
que nós tenhamos. Estes edifícios são uma boa forma de obter pontos, porque não só nos dão pontos no momento da troca, como nos voltam a dar pontos mais tarde. Com esta carta, o jogador que a tiver ganha 1 ponto por cada troca que fez. Com esta, já seriam 3 pontos por cada troca que fez, porque o fator de multiplicação é o número de homens que aparece na ilustração. A parte de cima continua a dar um efeito imediato. Neste caso seriam 4 comidas e neste caso seriam 3 pontos. Continuamos a ver as cartas do nosso Stone Age. E agora faltam-nos os multiplicadores de ferramentas. Então, neste caso, 1 ponto por cada ferramenta e neste caso, 2 pontos por cada ferramenta. Voltamos a ver o espaço de cima, que é o lucro imediato. Então, esta carta dá-nos uma ferramenta de valor 4, só que esta ferramenta é efêmera. Nós usamos uma vez e ela vai fora. Deste lado, temos o que muita gente chama o sorteio. E o sorteio é como se fosse Natal, à prenda para todos. Então, consoante o número de jogadores, vamos pegar no mesmo número de dados e colocamos dentro do copo. É feito um sorteio e depois, por ordem do jogador que jogou, cada um vai escolher um dos números para ter o benefício correspondente. Um 6 vale um progresso na comida, um 5 vale uma nova ferramenta, um 4 um ouro e por aí afora. Vistas as cartas de multiplicadores de final do jogo, já só nos falta ver as cartas das tecnologias. E essas são bem variadas. Quem conseguir apresentar uma coleção bem diversificada de tecnologias vai ganhar muitos pontos. Isto porquê? Porque o número diferente de cartas é sempre elevado ao quadrado. Se tivermos uma carta, é 1 ponto. Mas se tivermos 2, já são 4. E se tivermos 3, já são 9. E por aí afora. Vamos ver as diferentes tecnologias que há para que os jogadores possam entender o que é um conjunto de diferentes tecnologias. E para que depois em casa, quando estiverem a jogar o jogo, possam saber onde consultar a tabela dos pontos, têm esta magnífica tabela de referência no tabuleiro de cada jogador. Ora então, temos o pífaro, a flor, o relógio de sol, o bronze, o tiar, o carrinho de mão, a estatueta e a pedra. Com esta variedade de 8, nós íamos conseguir 64 pontos. Se fossem 7, seriam 49. Portanto, esta pontuação pode ser muito diferencial no final do jogo. Dentro de um baralho de Stone Age, existem 2 cartas de cada símbolo. Portanto, a jogar a 3 e a 4 jogadores, não vão haver símbolos para todos os jogadores. Uma outra situação é se alguém conseguir 2 símbolos iguais. Então, quando há repetição de símbolos, é contado como se fosse uma segunda tabela diferente. Símbolos iguais não contam para a soma do número diferente de tecnologias. Vistos os componentes e o funcionamento geral de uma partida de Stone Age, vamos agora simular uma ronda. Neste caso, uma ronda a 2 jogadores. Ora, o primeiro jogador neste worker placement é o jogador que controlar este trono. E ele é o chefe da tribo, o líder. E o líder vai começar a jogar. Tanto faz o sítio onde ele sair. Será uma variante estratégica, mas será sempre o jogador que detiver este token a começar a jogar. Ora, neste caso, o jogador verde optaria pela cabana de reprodução e era agora a vez do jogador amarelo. O jogador amarelo, apesar de começar com 12 de comida quando o jogo começa, ia optar por ser perseverante e tentar, desde já, garantir a alimentação gratuita de um dos seus elementos. A jogar a 2, este terceiro espaço estava desde já bloqueado. Apenas a 3 e a 4 jogadores se podem ocupar os 3 diferentes espaços. A vez voltava agora ao jogador verde. O jogador verde que já só tinha 3 homens por colocar. E neste caso o jogador verde ia optar por reservar esta primeira carta. E era agora a vez do jogador amarelo jogar. O jogador amarelo, tentando encarecer o custo daquela carta ao jogador verde, iria colocar 3 homens no espaço da madeira, pois a 2 jogadores apenas um jogador pode ocupar cada espaço. A 3 e a 4 jogadores existem outras nuances. A vez voltava agora ao jogador verde. E o jogador verde precisa de garantir o pagamento daquela carta. E, portanto, estes 2 iriam ser colocados, por exemplo, no barro. Voltava a vez ao jogador amarelo, que agora, calculando que pudesse vir a ter muitas madeiras, optaria por esta carta, uma vez que ela dá bastantes pontos no final do jogo, além de um barro no imediato. Feita a colocação de todos os jogadores, por ordem, agora sim, cada jogador resolve o seu inteiro setup. Neste caso, o jogador verde optaria por retirar estes 2 bonecos e um outro extra e passaria a partir de agora a jogar com 6, o que também quer dizer que a partir de agora ele já teria 6 bocas para alimentar.
Agora pega em 2 dados e vai fazer o lançamento para barro. Esperamos que lhe saia pelo menos 4, porque senão não vai ter condições para pagar a carta que selecionou. Ora, vamos ver, e saiu 10. E 10 a dividir por 4 dá direito a 2 barros. Como já só falta fazer uma coisa, o jogador verde retira o seu boneco, paga ao jogo o custo da carta que escolheu e agora sim recebe a carta. Carta esta que assegura desde já um elemento diferente para as tecnologias e também nos dá uma ferramenta extra de tempo permanente. Ou seja, esta ferramenta é adicionada ao nosso board, tal como se tivéssemos colocado um homem neste espaço. A carta é guardada oculta nesta mesma zona do tabuleiro. Apenas as cartas com efeitos futuros, que são poucas, vêm a ser guardadas na lateral do tabuleiro para que o jogador use quando delas quiser dispor. Terminado o turno do jogador verde, porque todos os homens já saíram do tabuleiro, é agora o turno do jogador amarelo. E o jogador amarelo começa por retirar o homem que colocou na zona do celeiro para progredir com um elemento permanente a comer à borla. Estes 3 homens significam 3 dados a serem lançados para madeiras. E neste caso, o jogador amarelo está dependente de lhe sair ou não 9 ou mais. Isto porque ele vai precisar de 3 madeiras para pagar aquela carta. Se um jogador já tivesse recursos de transição de um turno para o outro, poderia nem sequer estar exposto a esta situação. Mas no início do jogo não há outra alternativa. Ora, com um dado quinado, normalmente volta-se a virar, mas 2 dados já nos davam 9. Vamos ver se não somos traídos por este golpe de teatro. Ora, por acaso não, porque 1 e 4 são 5, mais 5 são 10. Dá-nos exatamente 3 madeiras que nem precisávamos de recolher, porque elas voltam imediatamente para ali, para que o jogador amarelo possa pagar esta carta. E esta carta dá 2 pontos por cada homem no final do jogo, o que quer dizer que já nos garante 10 pontos, além de um barro no imediato. Portanto, este barro viria para o nosso setup e esta carta, mais uma vez, colocada nesta zona oculta. A ronda está praticamente terminada, mas agora falta alimentar os nossos homens. Ora, o jogador verde não tem nenhum homem a comer gratuitamente e tem 6 bocas por alimentar. Portanto, ele precisaria de pagar 6 comidas no final da respectiva ronda. Vamos agora ver o que aconteceu ao jogador amarelo, que apenas tem 5 homens e tem um homem com comida permanente. Este homem não vai contar. Portanto, 5 menos 1 vai dar 4. 4 é a quantidade de alimento que o jogador amarelo precisa de pagar. Pago o alimento, passamos à ronda seguinte. E quando passamos à ronda seguinte, 2 coisas acontecem. O trono circula para o jogador à esquerda, no sentido dos ponteiros do relógio, e as nossas cartas vão variar o valor. Então, as cartas que restam no tabuleiro deslizam para o lado esquerdo e ficam agora muito mais baratas, em saldo. Mas vão entrar 2 novas cartas para preencher o espaço necessário. Neste caso, tínhamos uma carta de multiplicador de ferramentas e uma outra carta igualmente multiplicador de ferramentas. Não foi uma situação muito frequente no início do jogo, mas estes cartões podiam também ter sido usados. E se fosse o caso, seria então agora a vez de revelarmos o cartão de baixo. O jogo vai se desenrolar até ao momento em que aconteça uma de 2 coisas. E essas 2 coisas fazem com que no final da ronda o jogo seja dado por terminado. Essas 2 coisas são: uma das nossas colunas de cabanas ter chegado ao fim, porque os edifícios são também um dos relógios do jogo. A outra é, no momento do abastecimento das cartas, não haver cartas suficientes para preencher os 4 espaços necessários. Nesse caso, o jogo é dado por terminado quando termina a ronda do último jogador e são feitos os pontos dos jogadores. Pontos esses que são a soma dos que já estavam no tabuleiro, com os pontos obtidos através das cartas e alguns pontos residuais, frutos, por exemplo, de matérias-primas que não tenham sido trocadas. Neste caso, não importa a matéria-prima, é sempre 1 ponto por cada uma. Feitas as contas, quem tiver mais pontos é o vencedor do nosso Stone Age. Chegou ao fim o tutorial de Stone Age. Um tutorial especial, como já perceberam, um tutorial que me diz bastante porque é o meu jogo favorito. Espero que tenham gostado, que se não sabiam ainda, agora já saibam como jogar, que experimentem, que gostem do jogo e que gostem também deste tutorial da Devir TV Portugal. Subscrevam, deixem o vosso like, ponham o vosso comentário, peçam os próximos tutoriais que desejam ver emitidos e continuem a seguir a Devir TV Portugal. Obrigado por terem estado aí. Até uma próxima. Boas jogatanas!